Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos calcular a força de interação entre um anel uniformemente carregado com uma densidade linear de cargas constante e uma carga Q, que é a minha carga de prova, localizada ao longo do eixo de simetria axial do anel. Isso significa que o meu anel está no plano XY. Para efetuar esse cálculo dessa força de interação, estaremos utilizando a lei de Coulomb. A força eletrostática é igual a Q, a carga de prova, dividido por 4πε0, integral de dq', que é o meu elemento infinitesimal de cargas, vezes o meu vetor r menos r', essa distância da distribuição de cargas até minha carga de prova Q, dividido pelo módulo ao cubo de r menos r'. Mas quem é dq'? Dq' é lambda dl'. Lambda foi o que eu falei, uma densidade linear de cargas, e dl' é o comprimento infinitesimal associado ao meu elemento infinitesimal de carga, ok? Considerações importantes. O meu vetor R é igual a Z chapéu. Mas quem é esse vetor R? Meu vetor R é da origem até a minha carga de prova Q. E esse Z significa que é um número, é um escalar. Representa apenas o tamanho do meu vetor. E Z chapéu é o meu versor que indica a direção do meu vetor, da origem até a minha carga de prova Q. Ok? Esse Z é um escalar, é um número qualquer, porque a minha carga de prova pode estar aqui, aqui em cima, um pouco mais aqui embaixo. Então esse Z é um Z arbitrário. E R'? Meu vetor R' é quem é? É o meu vetor da origem até a minha distribuição de cargas. Portanto, essa distância aqui é um ρ, né? Porque o anel tem raio ρ, por exemplo, podia ser um anel de raio A, beleza? E a direção é uma direção radial, ou seja, estarei utilizando um sistema de coordenadas cilíndricas para indicar a minha direção, né, dessa distribuição cilíndrica aqui, apesar de ser um anel, beleza? Então o meu vetor R menos R' quem é? Passa a substituir Z chapéu menos ρ chapéu. E quem que é o módulo de R menos R'? Bom, módulo de R menos R', basta fazer o seguinte. Quando você vai tirar um módulo de alguém, basta fazer o seguinte. Pega o vetor R menos R', que é o que está escrito aqui, R menos R', multiplico por ele mesmo, ou seja, a regra do chuveirinho mesmo, Z chapéu vezes Z chapéu vezes esse daqui, esse vezes esse vezes esse, ok? E tiro a raiz. Portanto, tenho o seguinte. Então, R menos R' é igual a raiz de Z, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Uma observação importante dos nossos versores, pois como estou trabalhando nas minhas coordenadas cilíndricas, tenho as seguintes coordenadas, Z, ρ e φ, né? Portanto, Z unitário Z e ρ unitário ρ e φ unitário φ tem o mesmo valor, essa multiplicação, que é 1. E Z unitário ρ, quanto que dá? Dá 0, ok? Que eu vou estar falando mais adiante. Da definição do produto interno, é isso que está acontecendo. Bom, o produto interno de U com W é o módulo de U, né? Vezes módulo de W, vezes cosseno do ângulo entre U e W. Portanto, em 4 temos o seguinte. Z unitário Z é o quê? É 1. Por quê? O módulo do primeiro é 1. O módulo desse versor é 1. O módulo desse versor é 1. E o cosseno entre esse versor, que é um vetor de norma 1, é quanto? 0 graus. Cosseno de 0 é 1. E aqui, se eu estou fazendo essa operação, Z unitário vezes ρ unitário. Bom, módulo do primeiro vezes módulo do segundo vezes cosseno do ângulo entre eles. Bom, o módulo de Z unitário é 1, o módulo de ρ unitário é 1. E o cosseno do ângulo entre eles? Cosseno de 90 graus é 0. Portanto, o produto interno desse vetor, ρ com Z, é igual a 0. Então, aplicando essa consideração, essa observação que nós fizemos de GA, geometria analítica, temos o seguinte. Então, aplicando 5 em 4, temos que R menos R'
é raiz de z ao quadrado mais ρ ao quadrado, ok? Porque z vezes z, versor z vezes versor z é 1, e esse daqui é 0, e ρ vezes ρ é 1. Então fica ρ ao quadrado e z ao quadrado. Portanto, anotamos aqui como 6. Então, da expressão da lei de Coulomb, o meu módulo está R menos R' ao cubo. Aqui está R menos R', então ao cubo fica 3/2. Então, aplicando as expressões 6, 3 e 2 em 1, a expressão 6, a expressão 3 na lei de Coulomb, temos o seguinte: a força eletrostática é Q sobre 4πε0, integral de lambda dl', z unitário z menos ρ unitário ρ, dividido por z ao quadrado mais ρ ao quadrado elevado a 3/2. Mas quem é dl'? Dl' é meu comprimento infinitesimal de arco. Portanto, se eu tenho esse elemento infinitesimal de arco, eu posso fazer a seguinte operação. Como o meu ângulo φ cresce de x para y, eu tenho que o meu elemento de arco infinitesimal está associado a um elemento de ângulo, um elemento infinitesimal angular, que é o meu dφ. Portanto, o meu comprimento infinitesimal de arco é um ρ, é o raio do anel, vezes um elemento infinitesimal de ângulo, ok? dφ. Então essa é a expressão 8. Então, substituindo a expressão 8 em 7 na força eletrostática, tem o seguinte, que a força eletrostática é Q sobre 4πε0, integral de lambda ρ dφ, z unitário z menos ρ unitário ρ, dividido por z ao quadrado mais ρ ao quadrado elevado a 3/2. E o φ, ele varia de quanto a quanto? Bom, o φ, como se trata de um anel, ele tem que varrer o anel todo, então varia de 0 a 2π. Então eu tenho o seguinte, como a integral é em dφ, eu tenho a integral variando de 0 a 2π. Eu tirei as constantes que não dependem de φ, né, para fora da integral, e resultou nessa integral simples de fazer. Portanto, um método eu tenho que separar ela em duas integrais, ok? Então eu tenho o seguinte, que a força eletrostática é Q lambda ρ sobre 4πε0, z ao quadrado mais ρ ao quadrado elevado a 3/2, e essa primeira integral eu tenho o quê? Z unitário z dφ. Essa integral é fácil, né? Porque o z pode sair para fora e o unitário z também pode sair para fora, e a integral fica em dφ apenas, então que dá 2π, que está escrito aqui, menos a integral de 0 a 2π, ρ chapéu, dφ. Esse ρ pode sair para fora da integral porque não depende de φ, mas o ρ chapéu depende de φ. É o seguinte, o meu ρ chapéu é igual a cosseno φ, x chapéu, ok? Decompondo em x, e em y é seno φ, y chapéu. Portanto, substituindo a expressão do ρ na minha integral, 2, substituindo aqui, eu tenho o seguinte, que ρ, aquele ρ que eu tirei para fora da integral, de 0 a 2π, do meu ρ unitário, dφ. Eu posso agora separar em duas integrais novamente, então integrando aqui o cosseno e o seno separadamente. A integral em cosseno vai dar seno, e avaliado de 0 a 2π dá 0. A integral de seno dá menos cosseno de φ. Portanto, avaliando nesses extremos de 2π e 0, tenho o seguinte, esse negativo se trata do meu sinal global. Então eu tenho cosseno de 2π menos cosseno de 0. Cosseno de 2π é 1, cosseno de 0 é 1. 1 menos 1 dá 0. Portanto, esse termo aqui, essa integral em 2, dá 0. Portanto, a força de interação entre a carga de prova e o anel será o seguinte. A força de interação será a carga de prova vezes minha densidade linear de cargas, ρ, certo? 4πε0, z ao quadrado mais ρ ao quadrado elevado a 3/2, vezes i. Esse i representa a minha integral 1. E quanto foi? Minha integral 1, qual foi o resultado dela? Foi o seguinte, 2π, z unitário. Então eu tenho aqui 2π, z unitário. Mas quem é lambda ρ 2π? Isso está com uma cara estranha, hein? Ou não? Ou está com uma cara boa?
Então a minha força vai ser Q, lambda ρ, 2π, Z unitário, 4πε0, Z ao quadrado mais ρ ao quadrado elevado a 3 meios. Mas quem é essa carga total do anel? Bom, integrando o lambda dl, que origina a carga total, meu dφ está variando de 0 a 2π, como vimos anteriormente, é o anel todo, varia de 0 a 2π, certo? Minha densidade linear de cargas, vezes ρ, dφ, que é o meu comprimento de arco, comprimento infinitesimal de arco que vimos anteriormente. Eu tenho que então a minha carga total é lambda ρ 2π, que é o que está escrito aqui em cima. Portanto, para deixar em termos a carga total do anel, né? A carga total do anel é Q. Então, posso estar escrevendo a minha força de interação em termos da minha carga total do anel. Portanto, substituindo a expressão 10 em 9, tem o seguinte, que a força eletrostática é Q, a carga de prova, vezes a carga do anel, vezes Z, unitário Z, 4πε0, Z ao quadrado mais ρ ao quadrado elevado a 3 meios. Beleza, galera? Obrigado por terem visto o vídeo. Para aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam. Em breve, mais vídeos dessa disciplina. Falou!